Pare agora. E não pule este vídeo, porque o que você vai ouvir parece mentira. Um leão fugiu de um circo clandestino e ele avançou contra uma idosa na rua. Todo mundo gritou, mas ela não correu. Se inscreva no canal agora. Aqui a gente conta histórias reais e emocionantes. Histórias de animais e seres humanos. Histórias que mostram coragem e consequência. Se inscreve e ativa o sininho, porque a parte 2 vai explicar o motivo disso tudo. Era manhã cedo, em uma cidade pequena do interior. Rua estreita, casas baixas, padaria abrindo, cheiro de café passado e pão na chapa. Gente indo para o trabalho, gente voltando da missa da semana. Tudo normal. Aí veio o barulho, um estalo de metal, um grito curto, e depois um silêncio estranho. Do outro lado da esquina apareceu um leão. Ele estava sujo. A juba estava embolada. Ele tinha marcas no corpo, e ele andava como quem já passou fome. As pessoas congelaram. Algumas correram para dentro das casas. Outras ficaram paradas sem acreditar. Teve gente que começou a apontar. Teve gente que começou a filmar. O leão olhou em volta. Ele respirava forte. Ele parecia confuso e irritado. Ele deu 2 passos rápidos, depois mais 2. Foi quando ele viu a senhora. Ela tinha cabelo branco, usava um vestido simples e segurava uma sacola de feira, daquelas de pano, bem comum no Brasil. Ela estava a poucos metros. Não tinha muro alto, não tinha carro entre eles, só a rua. O leão baixou a cabeça, ele esticou o corpo e avançou na direção dela. O grito aumentou. Parecia final de jogo no rádio quando sai gol. A diferença é que ali ninguém comemorava. Era medo. Uma sirene começou a tocar ao longe. Era som de viatura chegando. Mas ainda estava longe. A senhora não correu. Ela não desmaiou. Ela não fez escândalo. Ela ficou de frente para o animal. Ela levantou a mão devagar, como quem pede para um cachorro parar. Mas era um leão. Um predador de mais de 150 quilos. Ela falou alguma coisa. Baixo, sem histeria. Ninguém entendeu na hora. O leão diminuiu a velocidade, ainda estava perto. Ainda era perigoso, mas ele não pulou. A rua ficou em silêncio por 1 segundo. Dava para ouvir só a respiração dele. E o som de uma porta batendo lá no fundo. A senhora deu mais um passo, bem pequeno, como se ela conhecesse aquele risco. E foi aí que muita gente pensou a mesma coisa. Essa mulher enlouqueceu. Ou ela sabe algo que ninguém sabe. E você vai entender isso já já, porque essa cena não começou naquela rua. Ela começou muito antes, e começou com um circo escondido na estrada. O leão ficou a poucos passos dela. Ele ainda podia atacar. Todo mundo sabia disso. A senhora manteve a mão levantada, a palma aberta, sem tremor visível. Ela falou de novo, dessa vez mais claro. Era uma voz calma. Não era grito, não era ameaça. Parecia conversa. Algumas pessoas pediram para ela sair. Ninguém se aproximou. O leão cheirou o ar. Mexeu as orelhas. Piscou devagar. A senhora não virou as costas. Ela ficou de frente e deu um passo pequeno. Ela disse um nome simples. Quem estava perto ouviu. Ela falou, Aslan, e repetiu, Aslan, calma. Muita gente estranhou, mas alguns reconheceram. Aslan é o leão de As Crônicas de Nárnia, filme famoso no Brasil. O leão reagiu ao som. Ele parou de avançar. Ficou duro por 1 segundo. A senhora baixou a sacola, mostrou as mãos vazias, e então veio o gesto que ninguém entendeu. Ela tirou do bolso um lenço branco, daqueles que gente mais velha leva para a igreja. Ela balançou o lenço devagar, 2 vezes, e parou. Ela falou curto. Olha para mim. Depois, eu tô aqui. O leão deu um passo, mas não foi um salto. Foi um passo controlado. A respiração dele continuava pesada. O corpo ainda estava armando ataque. Mesmo assim, ele não pulou. Ele só olhou. A senhora respirou fundo e cantou bem baixinho. Só uma melodia pequena, sem letra. Parecia cantiga de ninar, daquelas que a avó canta no Brasil. O leão inclinou a cabeça. Cheirou de novo. E chegou mais perto. A sirene ficou mais alta. Agora dava para ver a viatura na entrada da rua.
e um carro dos bombeiros atrás. Os agentes desceram devagar, com rede e dardo tranquilizante. O comandante fez sinal para ninguém correr. Ele queria evitar pânico. A senhora levantou a mão livre e fez um sinal de espera. Ela falou alto, para todos ouvirem. Não atira agora. Ele me conhece. A rua travou, porque ninguém esperava isso. O leão chegou bem perto, a ponto de o calor dele ser sentido. Ele não mordeu, ele não rugiu, ele só ficou ali, olhando e respirando. A senhora falou bem baixo. Calma, meu filho. Expressão comum no Brasil. Ela usou para acalmar. O leão piscou de novo, e por alguns segundos a tensão pareceu cair. Foi pouco tempo, mas foi o suficiente para salvar uma vida e para criar a pergunta principal. De onde ela conhecia aquele leão? E por que ele respondeu a ela? Quando os bombeiros chegaram, a senhora ainda estava ali. Ela não parecia uma corajosa de filme. Ela parecia uma senhora comum do interior. O nome dela era Lúcia Ferreira. Na cidade, quase ninguém chamava de Lúcia. Era Dona Lúcia. Ela tinha 78 anos. Era baixa. Andava devagar, mas com postura firme. Ela morava a 3 ruas dali. Casa simples, quintal com plantas. Todo dia, ela seguia a mesma rotina. Acordava cedo. Passava café no coador de pano. Comia pão com manteiga. E saía para a feira. Comprava banana, cheiro verde e tomate. Carregava a sacola de pano, aquela mesma que estava na mão dela naquela manhã. Ela também ia à igreja. Era hábito. Ela gostava de sentar no mesmo banco. Ela rezava baixo e conversava com as amigas na saída. Em casa, ela via novela. Era distração. Era companhia. Muita gente no Brasil faz isso para preencher a noite, só que aquela vida comum escondia uma parte antiga. Uma parte que ela quase nunca contava. Quando era jovem, Dona Lúcia trabalhou com circo. Não como artista. Ela era costureira e ajudante de bastidor. Consertava lona, costurava figurino, lavava roupa e varria a serragem. E quando faltava gente, cuidava dos bichos. Dava água, limpava a jaula, levava comida. Naquela época, o circo passava por cidades pequenas. Montava tudo em terreno baldio e ia embora rápido. Dona Lúcia viu criança sorrindo e viu animal preso em espaço apertado. Ela não fala disso com orgulho. Ela fala com arrependimento. Foi nesse tempo que apareceu um filhote de leão. Chegou magro, assustado e doente. O dono do circo dizia que era atração nova, para atrair público. Dona Lúcia via um animal fraco. Ela começou a ajudar escondido. Levava água com açúcar. Molhava um pano e passava no focinho. Ficava perto para ele parar de tremer. E para acalmar, ela fazia sempre o mesmo gesto. Mão aberta. Lenço branco balançando devagar. O filhote parava de morder as grades quando via aquilo. Ela também assobiava uma melodia curta. Sem letra. Um sinal simples. Anos depois, ela saiu daquele circo. Nunca mais quis voltar. E evitou falar no assunto. Ela só guardou uma lembrança. O olhar daquele filhote. E um nome que ela escolheu na cabeça. Aslan. Agora, naquela rua, o corpo do leão era enorme. Mas o gesto dela foi o mesmo. Por isso, ela não correu. Ela não estava vendo só um leão. Ela estava vendo uma história antiga voltando. E ainda faltava a parte mais dura. O leão que fugiu não veio do nada. Ele veio de um circo que tinha ligação direta com o passado dela. O circo que estava por trás daquela fuga não era o circo de televisão. Não tinha luz bonita. Não tinha música bem ensaiada. Não tinha segurança. Era um circo clandestino. Era desses que montam e desmontam rápido. Era desses que mudam de nome para não serem encontrados. Ele ficava fora da cidade, em estrada de terra, perto de pasto e de eucalipto. Quem passava via a lona de longe. Via caminhões velhos. Via um gerador barulhento. Por fora parecia festa. Por dentro era outra coisa. Os animais ficavam em jaulas improvisadas, grade torta, cadeado simples, piso de madeira úmida, cheiro forte de urina. A água era pouca. A comida era ração barata e restos.
O leão vivia num espaço pequeno. Ele girava em círculo. Ele repetia o mesmo caminho. Isso é sinal de estresse. Alguns moradores sabiam, mas fingiam que não viam. Muita gente tinha medo. Medo de confusão. Medo de vingança. No interior, todo mundo se conhece. E a retaliação chega rápido. Tinha também o silêncio comprado. Um favor aqui, um dinheiro ali, um ingresso dado para alguém importante. E tinha a frase de sempre: é só um cirquinho. Deixa pra lá. Só que não era só. Um funcionário do posto de gasolina na estrada viu feridas no leão. Ele viu moscas. Ele viu o animal magro. Ele denunciou. Pegou um telefone fixo e ligou para o órgão ambiental do estado. Depois ligou para o IBAMA. O nome IBAMA é conhecido no Brasil. Muita gente lembra das operações na TV. E muita gente teme a fiscalização. A denúncia virou um papel. Depois virou um processo. Mas processo anda devagar. Enquanto isso, o circo continuou rodando. Uma semana aqui, outra ali, sempre de noite. Dona Lúcia soube. Alguém comentou na feira, e o estômago dela virou. Ela já tinha visto aquilo antes. Ela lembrava do passado. Ela lembrava do que faziam com o bicho quando ele não rendia. Ela pensou em falar. Ela pensou em denunciar. Mas veio o medo. Medo de ser reconhecida. Medo de mexer com gente errada. Medo de colocar a vida dela em risco. Ela ficou quieta. E se culpou por isso. Na véspera da fuga, o circo recebeu visita. Não foi fiscalização oficial. Foi só uma conversa. Depois disso, o clima mudou. Gente nervosa. Portão abrindo e fechando. Caminhão ligado de madrugada. E aí aconteceu a falha. Uma tranca mal colocada. Um cadeado antigo. Uma porta que não segurou. O leão achou uma saída. E ele correu. Ele saiu para a estrada, depois entrou na cidade. E em poucos minutos aquela rua simples virou o centro de um problema enorme. A fuga começou antes do sol nascer. Naquela madrugada, o tempo virou. Vento forte, chuva pesada. E lona batendo sem parar. No circo tudo ficou no limite. O gerador falhou. As luzes piscaram. E os homens corriam para segurar as estacas. Um caminhão precisava sair. Eles queriam mudar de lugar rápido. Eles estavam com medo de fiscalização. O portão principal era de ferro. Tinha tranca velha. Tinha cadeado gasto. A chave não entrou direito. O dono mandou abrir de qualquer jeito. Puxaram a corrente. A corrente escapou. O cadeado caiu no barro. E ninguém achou. O portão ficou só encostado. O vento bateu. E ele abriu um pouco mais. Do lado de dentro, o leão ouviu metal e gritos. Ele sentiu o cheiro de gente nervosa. A jaula dele também era velha. Grade empenada. Parafuso frouxo. Ferrolho cansado. Com a chuva, o tratador escorregou quando foi conferir. Ele caiu e levantou com pressa. Na pressa, não viu o detalhe. O ferrolho estava meio aberto. Faltou só um empurrão. O leão empurrou com a cabeça, depois com o ombro. A grade cedeu. Ele saiu. E ninguém estava pronto para segurar. Tinha pânico. Tinha ordem aos gritos. E tinha gente correndo em direções diferentes. O dono correu para fechar o portão. Mas o caminhão ainda manobrava. E o portão já estava aberto o suficiente. O leão passou. Desviou de caixas, pulou poças. E saiu para a estrada de terra. Ele correu por instinto. Queria distância. Queria silêncio. Quando o dia clareou, a notícia já estava na cidade. Foi por telefonema. Foi por vizinho gritando. E foi pelo rádio local ligado na cozinha. O locutor repetia sem parar. Animal perigoso solto. Fechem portas. Não se aproximem. A padaria baixou a porta de metal. A escola segurou as crianças. E a rua principal esvaziou. A polícia chegou no circo. Viu a jaula aberta. Viu marcas na lama. E viu o rastro indo para a direção da cidade. Os bombeiros foram chamados. Pediram apoio de um veterinário. A palavra tranquilizante apareceu. E a palavra tiro também. Enquanto isso, o leão já tinha passado por sítios, seguiu por cercas, cruzou um córrego e entrou nas primeiras casas. A cidade acordou em modo alerta, como em dia de enchente, como em dia de blackout. E no meio desse caos, Dona Lúcia abriu o portão de casa.
Ela saiu com a sacola de feira. Sem saber que a poucos quarteirões, o passado vinha na direção dela. Dona Lúcia saiu de casa achando que ia só comprar fruta. Ela virou a esquina e viu gente correndo. Ela ouviu o rádio da padaria falando de animal perigoso solto. Ela travou. Ela sentiu um frio nas mãos, porque ela entendeu uma coisa antes de todo mundo. Aquele leão não era só um leão do circo. Ele podia ser o mesmo filhote que ela conheceu anos atrás. Ela tentou negar. Ela pensou que era impossível. Mas o corpo dela reagiu como se fosse verdade. Ela se aproximou com cuidado. Ela viu a juba bagunçada, ela viu a magreza e viu um detalhe que ninguém ali notou. Uma cicatriz antiga perto do flanco. Era torta, era irregular, era igual à que ela lembrava. Anos antes ela não morava naquela cidade. Ela morava em outra, também pequena. Ela trabalhava com circo porque precisava de dinheiro. Ela era costureira. Ela fazia barra de calça de palhaço. Ela consertava lona rasgada. Ela lavava uniforme. E quando faltava mão, ela ajudava a cuidar dos bichos. O dono do circo não gostava de gastar. Ele economizava em tudo. Economizava até em água. Um dia, chegou um filhote de leão. Chegou escondido numa caixa. Chegou com febre. Chegou com diarreia. E chegou com medo. Eles diziam que era a atração do futuro, mas trataram como problema. Dona Lúcia ficou com dó. Ela não tinha estudo de veterinária, mas tinha noção de cuidado. Ela fedia a sabão e pano molhado. Ela pegou um balde limpo, ela deu água. Ela misturou um pouco de leite com ração amolecida. Era o que ela tinha. Ela fazia isso escondido. Ela fazia rápido, porque se o dono visse, ele brigava. Na terceira noite, o filhote piorou. Ele tremia. Ele batia a cabeça na grade. Ele mordia o próprio rabo. Ela ficou com medo dele morrer e fez uma coisa simples. Ela levantou a mão aberta. Ela mostrou o lenço branco. Ela balançou devagar. Ela assobiou uma melodia curta. Era uma cantiga sem letra. Ela usava a mesma melodia que cantava para acalmar criança, coisa de avó brasileira. O filhote parou. Ele olhou para a mão. Ele parou de morder a grade. Ele respirou mais lento. Dona Lúcia repetiu isso por muitos dias. Sempre igual. Mão aberta, lenço, assobio e uma frase curta. Calma, eu tô aqui. Ela falava assim porque era direto. O filhote aprendeu o padrão. Ele associou o padrão com água e comida, e também com segurança. Depois de meses, o circo mudou de cidade. Ela saiu do trabalho logo depois. Ela nunca mais quis circo. Ela guardou o lenço, guardou a melodia e guardou o nome que inventou na cabeça, Aslan. Quando ela viu o leão avançando naquela rua, ela não pensou em heroísmo. Ela pensou no sinal. Ela usou o que sabia. Ela repetiu tudo igual. E o leão respondeu. Ele não respondeu porque era mágico. Ele respondeu porque lembrava do padrão. E porque, no meio do medo, ele reconheceu algo que já significou alívio. Mas isso ainda não resolvia o perigo. A polícia estava chegando. O veterinário já preparava o dardo, e bastava um movimento errado para tudo acabar do pior jeito. A viatura virou a esquina devagar. 2 motos da PM vieram atrás. Os bombeiros encostaram o caminhão mais longe para não assustar. Um veterinário desceu de um carro branco. Ele carregava uma maleta e uma carabina de dardos, o tipo de equipamento que muita gente só vê em documentário. O comandante da PM levantou a mão e mandou a rua ficar quieta. Ele falou curto. Ninguém corre, ninguém grita. Os policiais formaram um semicírculo. Eles ficaram com escudos e armas apontadas para baixo. Ninguém queria ser o primeiro a atirar, mas ninguém queria ver uma morte ali. O leão estava perto de Dona Lúcia. Ele andava de lado, acompanhando ela. Ele ainda podia atacar. A distância era pequena. O veterinário analisou o corpo do animal. Ele falou com os bombeiros. Dardo resolve, mas tem risco. Ele explicou em voz alta. Se o dardo pegasse errado, o leão podia ficar mais agressivo. Se o dardo demorasse a fazer efeito, ele podia avançar. E se o leão caísse, podia cair em cima dela. O comandante olhou para Dona Lúcia. Ele gritou para ela sair. Senhora,
Vem pra cá, agora. Ela não saiu. Ela respondeu com firmeza. Se eu correr, ele corre também. Foi uma frase simples e fazia sentido. O leão tinha o corpo tenso. Ele seguia o movimento dela. A PM avaliou o pior cenário. Um policial murmurou. Se ele pular, não dá tempo. Outro respondeu. Se atirar, vira tragédia na hora. O dilema era esse. Tranquilizar ou atirar. Erro de um lado, morte. Erro do outro, morte. O veterinário levantou a carabina. Ele mirou na parte traseira do leão. Ele esperava o ângulo certo. Mas Dona Lúcia levantou a mão, ela falou alto. Mais um minuto. O comandante hesitou. Ele parecia irritado e preocupado. 1 minuto e acabou. Ela assentiu. Ela continuou falando com o leão. Ela repetiu o nome. Ela repetiu a melodia. Ela não encostou nele, ela só ficou perto. Ela mexeu o lenço de novo, devagar, sem fazer gesto grande. O leão deu um passo para trás, depois parou. Ele cheirou o chão. Ele olhou para a mão dela. O ronco da respiração diminuiu um pouco. Os bombeiros ficaram prontos com a rede. 2 policiais ficaram de lado para abrir espaço. Um terceiro segurou uma manta grossa, caso precisasse cobrir a cabeça do animal. O veterinário sussurrou. Se ele recuar mais, eu dou o dardo com calma. Dona Lúcia ouviu. Ela falou para o leão como se estivesse falando para uma criança teimosa. Calma, senta. No Brasil, muita gente fala assim com um cachorro na rua. Ela usou o mesmo tom. O leão não sentou, mas ele parou de avançar, e isso mudou tudo. O comandante fez sinal com 2 dedos. Era o sinal de esperar. O veterinário baixou um pouco a arma, e a rua inteira ficou presa naquele instante. Todo mundo entendia que o fim podia ser em segundos. E Dona Lúcia sabia disso também. Mesmo assim, ela pediu tempo. E ficou. O leão ficou parado por mais alguns segundos. Ele não avançou. Ele não recuou. Ele só olhou para Dona Lúcia. Dona Lúcia manteve o lenço baixo. Ela manteve a mão aberta. Ela falou mais uma vez. Calma, eu tô aqui. O veterinário levantou a carabina de dardos de novo. Ele ajustou a mira. Ele esperou um movimento do leão. O comandante da PM respirou fundo. Ele já estava pronto para mandar agir. Aí o leão fez uma mudança pequena, mas foi clara. Ele soltou o ar com força. Como um sopro longo, a postura dele baixou. O pescoço desceu. A cabeça ficou mais baixa que antes. Isso é sinal de redução de ataque. Dona Lúcia deu um passo, bem curto. Ela não encostou no corpo dele. Ela encostou só a ponta dos dedos no focinho. Foi um toque rápido. O leão não mordeu. Ele cheirou a mão dela. Depois ele encostou o focinho de novo, dessa vez com mais calma. A rua inteira prendeu a respiração. Um bombeiro cochichou. Ele tá aceitando. O leão virou o corpo de lado. Ele tirou o peito da direção dela. Isso também muda a leitura do risco. Ele abaixou a cabeça mais uma vez e fez um som baixo. Era grave. Era contínuo. Parecia ronronar. Não era rugido. Não era ameaça. Era um som de calma. Dona Lúcia falou curto. Isso, assim. O comandante levantou a mão para a equipe. Ele fez sinal de segurar. O veterinário baixou a carabina. Por um instante, ninguém se mexeu. Só o leão e a senhora. O leão encostou a cabeça na mão dela, como se pedisse contato. Dona Lúcia passou a mão devagar por cima da juba. Só uma vez, sem fazer carinho longo, só uma confirmação. Aí aconteceu a parte que ninguém esperava. O leão deitou a cabeça perto da perna dela. Não foi deitar no chão. Foi encostar e baixar. Como se entregasse o controle por um segundo. Os policiais se olharam. Um deles falou baixo. Se eu vejo isso, eu não acredito. O veterinário aproveitou o momento. Ele se aproximou em diagonal. Com um passo lento, sem correr. Ele preparou o dardo. O comandante fez sinal de novo. Rede pronta. Cobertor pronto. Equipe pronta. Dona Lúcia falou sem virar o rosto. Agora! O veterinário disparou. O dardo entrou no músculo. O leão deu um salto curto. Ele tentou reagir. Mas a senhora não correu. Ela só repetiu o sinal. Mão aberta. Lenço. Melodia curta. O leão parou de novo. O efeito começou a chegar. Primeiro ficou mais lento. Depois piscou pesado.
Depois sentou e ficou. Os bombeiros cercaram com a rede. Com cuidado, sem gritaria. A PM abriu espaço. A rua voltou a respirar. Alguém disse depois que parecia cena de novela das 9. Aquelas cenas que o Brasil comenta no dia seguinte. Outros falaram de filme. Citaram Nárnia por causa do nome. Citaram O Rei Leão por causa do choque. Só que não era cinema. Era asfalto. Era poeira. Era perigo real. E tinha uma senhora de 78 anos no centro de tudo. As gravações foram parar no YouTube ainda no mesmo dia. E a pergunta virou uma só. Quem é Dona Lúcia? E por que um leão parou por causa dela? O leão foi sedado e levado com cuidado para um veículo de transporte. Ninguém comemorou. Todo mundo estava aliviado. Dona Lúcia sentou na calçada. Um bombeiro deu água para ela. Um policial pediu o nome dela para o relatório. Ela respondeu simples: Lúcia Ferreira. E o comandante anotou. Testemunha e envolvida direta. O veterinário examinou o leão ainda sonolento. Ele apontou marcas antigas no corpo. Cicatrizes, feridas reabertas, dentes quebrados, sinais de estresse. Ele falou firme. Isso aqui não é de ontem. Isso é maus tratos. A PM isolou a rua. A perícia fotografou o dardo. Fotografou o trajeto. Fotografou as marcas das patas no chão. Enquanto isso, outra equipe foi direto para o circo. O lugar estava quase vazio. A lona já estava meio caída. Tinha caixa aberta. Tinha saco de ração rasgado. Tinha jaula enferrujada. 2 homens tentaram sair de carro. Foram parados na estrada. Eles disseram que eram só trabalhadores. O delegado pediu documentos, pediram licença ambiental, pediram nota de origem dos animais. Ninguém apresentou nada. O IBAMA foi chamado para apoio, e o órgão estadual também. Os agentes entraram e encontraram mais bichos. Tinham macacos em gaiolas pequenas. Tinha uma arara com pena arrancada. Tinha um cachorro magro preso com corrente curta. Tinha uma jiboia em caixa de plástico. Os animais foram recolhidos. Cada um foi marcado e levado para a triagem. Na cidade, o assunto virou discussão. No bar, tinha gente chamando Dona Lúcia de heroína. Diziam que ela salvou vidas. Diziam que ela teve coragem de mãe brasileira. Na padaria, outros criticavam. Diziam que foi imprudência. Diziam que ela podia ter morrido. Diziam que a PM devia ter resolvido antes. A TV local apareceu. Um repórter perguntou se ela se arrepende. Ela respondeu curto: eu só fiz o que eu sabia fazer. Se eu corresse, ele atacava. O delegado abriu inquérito. O caso virou crime ambiental e maus tratos. Também entrou investigação por funcionamento clandestino e risco à população. Dona Lúcia foi ouvida de novo. Ela contou do passado no circo. Ela contou do filhote doente. Ela explicou o sinal do lenço e do assobio. O veterinário confirmou uma parte. Ele disse que animais reconhecem padrões. Ele disse que memória associada a alimento e segurança pode durar anos. Mesmo assim, ele deixou claro: isso não é método. Isso é exceção. O debate ficou maior. Muita gente passou a falar de circo com animal. Muita gente lembrou de denúncias antigas. Muita gente começou a perguntar por que ainda existe isso. E Dona Lúcia ficou no meio. Ela virou símbolo para uns e virou alvo para outros. Só que enquanto as pessoas brigavam por opinião, o leão estava vivo. E agora ele teria uma chance real de cuidado. E a parte 10 vai fechar a história, com o destino do leão. E com a resposta final de Dona Lúcia. O leão não voltou para o circo. Isso foi definido no mesmo dia, ainda na delegacia. O veterinário assinou um laudo. Ele recomendou encaminhamento para reabilitação. Ele disse que o animal precisava de ambiente controlado e precisava de distância de público. O IBAMA assumiu a guarda. Nos dias seguintes, o leão foi levado para um centro de triagem. Depois foi transferido para um santuário de grandes felinos, um lugar com recinto amplo, com sombra, com água e com equipe treinada. No começo, ele não confiava em ninguém. Ele rosnava ao ouvir passos. Ele chutava a grade. Ele andava em círculos. A equipe anotou tudo. Eles seguiram protocolo. Eles reduziram barulho. Eles mantiveram rotina fixa.
Eles ofereceram comida em horários previsíveis. Aos poucos, o corpo dele melhorou. Ele ganhou peso. A pelagem começou a voltar. As feridas fecharam. Ele continuou sendo um animal perigoso. Isso nunca mudou. O que mudou foi o estado dele. Na cidade, Dona Lúcia virou notícia. Primeiro na TV local, depois em programas maiores. A entrevista era sempre parecida. Perguntavam por que ela não correu. Perguntavam se ela não teve medo. Perguntavam se ela ama animais. Ela respondia curto. Eu tive medo. Eu só não corri. Eu conhecia o sinal. Ela também disse uma frase que pegou. Ele não é meu. Ele é dele. Eu só lembrei ele de respirar. Muita gente se identificou. Gente que cresceu no interior. Gente que já viu animal mais assustado que agressivo. Gente que sabe que calma salva. Mas Dona Lúcia também recebeu críticas. Teve quem disse que ela incentivou outras pessoas a fazer o mesmo. Teve quem disse que isso era perigoso. E ela concordou com uma parte. Ela falou na câmera, olhando direto. Não façam isso. Eu só fiz porque eu conhecia aquele sinal. E mesmo assim foi risco. Depois disso, a conversa mudou. A história abriu um debate real. Circo com animal, tráfico, maus tratos, fiscalização. Teve audiência pública na região. Teve gente cobrando lei mais dura. Teve gente cobrando punição. O caso do circo avançou na justiça. Os animais resgatados foram distribuídos para locais autorizados. Alguns foram tratados. Alguns ficaram com sequelas. O dono do circo respondeu por crimes ambientais e maus tratos. E o circo não voltou a montar na região. Meses depois, Dona Lúcia recebeu uma visita no santuário. Não deixaram ela entrar perto do leão. Não teve contato. Não teve toque. Ela ficou no corredor de observação, com vidro e distância. Ela viu o leão de longe, mais forte, mais limpo, mais calmo. Ela não chorou para a câmera. Ela só falou. Pronto. Agora sim. Na saída, ela deixou uma mensagem simples. Compaixão não é brincar de herói. Compaixão é fazer o certo e deixar o animal seguro. Amor não domestica o selvagem. Ele só lembra. E com isso a história fechou. Não como um conto perfeito, mas como um aviso. Respeito salva. Responsabilidade salva. E o que aconteceu naquela rua foi raro. E justamente por isso, ninguém deve tentar repetir.